Não apareceu. Aí, Agora está agora. iniciando. Isso. Vamos lá? Já que o Vamos. Jorge saiu, você faz a prece? Faço. Vou ler a página do livro Vinha de Tá. Luz, Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. A página é a lição 92, que é o objetivo da fé. Começa assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro. Primeira carta de Pedro, né? Primeira epístola, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas lições. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço. Nutrir-se, repousar, deleitar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora para conduzir para cima. Eis aí, Senhor, mais um dia que se encerrou, mais uma noite que chegou em nossas vidas, em nossas jornadas. Em especial nesta noite, nós estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, falando exatamente sobre a fé, falando exatamente sobre a fé que nos move e nos impulsiona para o alto, falando exatamente sobre crer, sobre acreditar, sobre ter força, sobre pensar e levar adiante os nossos passos no caminho da evolução. É acreditando que nós vamos evoluindo. Então vamos dar asas aos nossos pensamentos, à nossa curiosidade. Vamos ao lado desses irmãos que estão aqui conosco neste momento. Iniciar o estudo, sabendo que eles nos intuirão, nos inspirarão e nos auxiliarão a questionar e a entender melhor os textos e as palavras que aqui forem lidos. Cada um de nós se transformará num facho pequenino de luz, que no final todos unidos seremos uma luz maior. E assim, até o final desse estudo, nós poderemos dilatar essa luz em todas as direções, para que ela alcance a todos os nossos irmãos que não puderem estar conosco nesta noite e que terão a possibilidade de ver as gravações mais tarde.
que nós possamos atingir a todos aqueles que nesta noite têm algum tipo de necessidade, seja ela física, financeira, emocional, espiritual, doença, de qualquer matiz. Todos agraciados pela bondade divina do Mestre, dos seus emissários, os teus sereiros e trabalhadores. E assim vamos iniciar o nosso estudo. Que a paz se faça para todos nesta noite. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Nossa, que prece forte, apareceu de novo o Jorge e a Consuelo, hein? Descongelei o Jorge. Boa noite, Abraham, Elisa, Jorge. Boa noite. Tive que reiniciar. Não entrava, a internet aqui caiu. Acontece. Eu também te tomei uma surra já hoje desse telefone. Ele tem dia que ele fica meio... Mas faz parte. Bom, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 19, no item 2, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando nós lemos o item 1 na semana passada, nós falamos sobre o versículo 20, né? Mateus está aqui, capítulo 17, 14 a 20. O 20 não está aqui. E nós falamos sobre o 20, foi aquela questão do jejum e oração, né? Então, lembra, aí nós comentamos bastante sobre isso, né? Mas aí pulamos a questão da fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí eu tive a curiosidade de pegar o dicionário, né, e ver que aqui não fala o tamanho da árvore, né? Uma árvore de mostarda alcança, depois crescida de 1,20 m a 3 metros de tamanho. Uma árvore bem frondosa, quer dizer, é uma hortaliça, digamos assim, bem frondosa, né? Mas a semente diz que ela é mínima mesmo. São assim, tipo 2, 3 milímetros, é um negocinho muito, muito pequeno, né? É um tempero, né, que nós sabemos, com um paladar muito forte, né, um gosto muito forte. E nós vamos ver o seguinte, que essa sementinha, né, para ela brotar, ela também precisa de cuidados. Ela precisa de alguém que plante, alguém que regue, né, vigie, né, etc. Tudo que um agricultor faz. E Jesus, quando né, fala para a gente assim, através desse simbolismo, né, está nos falando o seguinte, que a nossa fé, vamos ler um pouquinho aqui para frente, sobre a questão da fé raciocinada, né? A nossa fé, né, também precisa disso. Nós também precisamos, né? Assim como essa semente de mostarda, nós temos que é o nosso regador, né? Não, o Evangelho, né? Nós temos que cultivar essa fé, no caso, essa fidelidade, né? Fidelidade, com muito, assim, muito estudo, né? Ou compreender, é o saber o que está fazendo, é o saber o que realmente está, né? Que é a certeza que o Emmanuel fala. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada dentro de nós. É o que Jesus falou. Essa sementinha tem que ser muito cultivada, muito bem trabalhada dentro de nós. E aí vai essa questão da montanha, daqui a pouco vai falar, né? Direi essa montanha que transporta tipo para aqui e para lá. As montanhas todos nós sabemos, né? São as nossas imperfeições, né? Vícios, né? Paixões, etc. Quer dizer, a certeza, né? Realmente, né? O compreender, a gente vai conseguindo ver que algumas coisas que nós fazemos há séculos aí está errado e vamos consertando, né? Então é isso aí, nós não falamos sobre esse grão de mostarda, né? Tá? Então, é sobre isso que nós deixamos para trás. Então, vamos continuar agora o item 2. Né? Boa noite, senhor Roberto. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Roberto. O estudo de hoje
É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Nós estamos no item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aí está uma coisa interessante, tá? Essa fé aí, das coisas materiais, nós vemos muita gente usar. Eu vou ter um carro zero, eu vou ter um iate, eu vou ter uma fazenda, eu vou ter uma mansão. Realmente, se a pessoa... Eu hoje, por um acaso, estava conversando com minha cunhada e não sei por que veio o nome de uma bota, não sei se vocês devem ter ouvido falar, foi uma bota muito famosa, a Zebu, né? E o cara é lá de Uberaba, o Luiz da Butina, né? Ele que fabricava. Ele chegou lá, ele era catador de boia fria, catador disso, catador daquilo, e ele via a dificuldade que o pessoal, principalmente os vaqueiros, tinha com as botas, etc. E ele bolou a bota, e não deu certo no início, mas depois ele viu que o solado tinha que ser mais forte, passou a usar pneu. E é um homem, ele desencarnou, nem sabia, agora no ano passado, né? E é um infarto fulminante, 67 anos. Ele contando a história dele, que eu vi uma vez na televisão, ele falou, não, quando eu vi aquelas botas, eu sabia, quer dizer, ele enxergou longe essa questão material, né? Ele realmente se empenhou nisso, colocou toda essa força, esse vigor, né? Esse magnetismo, e as portas para ele foram se abrindo. Foi com muito trabalho, também não foi assim, hábito sésamo, não. Ele trabalhou muito e, né, desencarnou agora financeiramente bem, né, fazendas, imóveis, etc. Quer dizer, está falando aqui, nós, para isso, nós somos bons, para as coisas materiais. A gente desenha, a gente antevê, né, vê lá na frente e consegue realizar. Porque agora nós temos, o que vai falar aqui agora, nós temos que, né, mudar isso também. Não é somente o material. E esse é mais difícil, é o sentido moral das coisas. É alcançar o que nós já sabemos, né? Nós já conhecemos. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter mansão, nada disso. É saber dirigir isso. Saber dirigir as nossas vontades, o nosso esforço, né? Conjugá-los. Tá? Alguém quer comentar isso aí? Alguém tá com um plano mirabolante aí de uma fazendinha e tal? Assim, uns 40 mil cabeças de boi só. Quem está pensando nisso? Vamos ter fé, Não. gente, vamos ter fé. Não, eu estou conformado com o dinheiro da minha aposentadoria mesmo. Correto. Corretíssimo. Aqui, porém, unicamente, no sentido moral, se devem entender estas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Isso é muito sério, né? A gente tem que procurar realmente
Porque até a fé cega é muito fácil. Eu vou fazer, vou vencer. Mas quando a gente começa a pensar realmente, a gente sente que há muitas barreiras para a gente remover, né? Tirar do nosso caminho, ou seja, os adversários que tem que se combater. Os adversários estão tudo dentro de nós. É onde a gente vai, né? Não vai mais vacilar. Consegue realmente. Agora é muito complicado. Ninguém fala assim, fala-se fácil, né? Eu quero ter um carro zero. Mas ninguém chega assim com essa. Não, eu vou me modificar. A partir de hoje eu não faço isso. E consegue realizar. De início é difícil, nós sabemos isso. É uma caminhada, né? Então é isso aí. Veja bem, estou falando por mim, eu ainda me acho nessa fé vacilante, não consigo ainda ter essa fé, esse poder tudo, porque as barreiras são grandes ainda, né, para vencer, são muitas, mas tem que haver a luta. Nós ainda estamos na fase de tentar transportar a montanha. Então, com um caminhãozinho esperando o trator chegar, né, para transportar. É o que eu ia citar, né? Lá, que Jesus aqui ele pega faz uma abordagem meio rural, não é? Que está sendo aventado com as questões espirituais. Você vê lá no item 1 dos pais, né? Do pai preocupado com o filho, enfim, eu levei para os seus discípulos, conseguiram curá-lo. Então, o pessoal, naquela época, não tinha uma visão concernente às questões espirituais. Quando ele fala das montanhas, a Elisa citou aí, que são os obstáculos que nós trazemos em nós, né? Os problemas das questões éticas, morais. Qual é a missão do homem inteligente, né? Aquele que tem o conhecimento é ele procurar ser o melhor, o mais claro possível diante das pessoas que têm a dificuldade, né? Então, quantas pessoas hoje estão passando por problemas, né? De desequilíbrios, eu vou usar a palavra emocional, mas o pessoal que lida com as questões psicológicas, obviamente, vai ter muito mais conhecimentos do que nós, mas mais ou menos, mal comparando a nossa interpretação, com relação às pessoas que têm problemas de influências, né, espirituais, oriundas de um passado delituoso, ou mesmo nessa, como você acabou de comentar aí, né? Eu quero, eu desejo, eu vou me mudar. Meu comportamento diante do cenário da vida. Tornarei uma pessoa renovada, nova. Vou seguir. A exemplo de Paulo, que tem que ter força, muita força. Enfim. Então, quando você se depara, você tem um pouco de, mais ou menos assim, de sensibilidade, se depara com uma pessoa que está sob uma influência, né, que nós sabemos que é um processo obsessivo, né? Qual é o papel? É esclarecer, dar uma orientada. Se os familiares estiverem perto, procurar uma ambiência religiosa, de preferência espírita, aonde faça um tratamento para aos pouquinhos e ajudando. Eu acredito que esse que está passando a informação, ele tem a certeza que já viveu, já passou e sabe o que é. E as consequências que advirão se o tratamento não for executado. Então, eu, né, razoavelmente entendo que é assim, né, dessa forma. Agora, em trazendo para nós, para finalizar a minha contribuição aqui, em trazendo para nós, é um empenho muito forte que a gente tem que ter conosco. Por quê? Além de você ser, olha a missão do homem inteligente aí, todas essas perguntas, as 685, que você, na semana passada, ou outras, você tratou a questão do caráter, ou foi quarta-feira passada, foi quarta-feira, uma coisa assim, quarta-feira, a questão do caráter, né? Então, que é essa vontade incessante que a gente tem que empreender, né?
para conseguirmos nos enquadrar diante do cenário da vida. Ter a certeza e tratar de mudanças, de reforma, né? Pessoal. Não é mudar fulano, nem Beltrano, nem filho, nem filha, nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó, porque isso é individual, né? O caminho é individual. Quem me levará sou eu. Ponto. Transformação dos hábitos, né? É isso aí. Isso, ação, mais hábito, né? Que redundará no sentimento, é isso? Isso é o caráter, né? Pensamento, ação, hábito, né? Que a ação se torna um hábito e o hábito forma um caráter, né? É o que fala aquela pergunta. Se a gente não trabalhar, né, começa lá no pensamento, modificar as ações para novos hábitos se formarem, né? Novo caráter, não? É o homem novo, né? Nós comentamos, né? Vamos lá, Elisa. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. O material também, né? Porque essas pessoas que trazem cientistas, trazem esses grandes inventos, né? Trazem, né, essas novidades para a gente, se eles também não têm uma fé no que eles estão fazendo, né? Uma certeza, quer dizer, pelo lado material é muito bom também. Pelo lado moral é mais importante ainda e muito mais complicado, mais difícil, né? E pelo lado moral a gente vamos pegar um exemplo, né? O nosso querido Chico, né? Olha só, né? Ele realmente, né? O que o Emmanuel fala, ter certeza, né? Ele tinha certeza do que ele fazia, ele não vacilava. Aquelas historinhas que ele conta, que eu fiquei com medo no avião, o Emmanuel apareceu e falou, morra como cristão, com dignidade, né? Quer dizer, a gente sabe que ele falava isso assim, porque o Chico falando, dando o exemplo que ele passou por isso, o Chico também de vez em quando dá uma vaciladinha, mas ele sabe se corrigir. Quer dizer, é um exemplo, é uma lição enorme, né, que ele dava para a gente nessas historinhas, né? É que aí Mas as pessoas ficam, o Chico. Chico também comia carne, Chico também vacilava, Chico chorou quando a irmã foi para o hospício. Olha, gente, é diferente porque ele conta a história, né? Conta a história que é a história para a gente realmente pensar. O Chico não é o bambambam, vacila que nem nós, né? E, na realidade, ele estava mesmo ali, se vacilasse, estava ali. Não fugia, não corria, né? Não fugia, né? Seguiu o caminho correto, né? Ele, em momento algum, tentou o atalho, sempre pelo caminho correto, direito, né? Então, está falando que pode dar lugar que se execute grandes coisas, devido a ele conseguir, né, seguir sempre na linha reta, pelo menos nessa reencarnação, deve ter sido o famoso completista, com certeza deve ter sido. Ele deu o que ele conseguiu realizar, executar grandes coisas. Ele mesmo falava, não é meu, é dos espíritos, mas pô, se ele não tivesse realmente naquela condição, se colocasse naquela condição, os espíritos não iam conseguir fazer o que fizeram através dele. Nós sabemos disso. Aí atrapalharia. A ele não. Foi sempre, né, 100% eficiente. Né? A palavrinha boa é eficiente. Alguém quer comentar? Então, vamos lá. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se furibunda
e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Olha, a gente vê esse parágrafo aí e nós estamos vendo aí, né, questão de guerras, né? Nós estamos vendo isso há milênios, né? Guerras. Então, a nossa humanidade nunca foi forte. Nós sempre fomos fracos. Né? A verdadeira coragem é essa aí, né? Que suporta tudo, espera, tem paciência, que sabe que no final é aquela velha frase, né? Tudo passa, né? Vai dar certo. Não tenta meios, não tenta atalhos, não muda o itinerário, é sempre aquele. Demos o Chico como exemplo, continua o Chico, né? Agora, nós vamos vendo a nossa história aí, nós também, né? Aquela história, digamos assim, quem fez isso, né? Eu não fui, foi fulano, então desse jeito. Não, sempre assim, a gente deixa, né? Assim, tipo assim, jogar sempre a responsabilidade para o outro. Né? E quem tem fé, não. Aconteça o que acontecer, a responsabilidade, o que vai acontecer, a pessoa realmente segura e segue firme, seus passos firmes. Tá? Alguém quer falar? Isso aí a gente pode dar o nome de indolência, acomodação, né? Eu vou esperar acontecer, vamos ver se vai acontecer. Se acontecer, eu aproveito. Se não acontecer, eu deixo passar. É indolência, a falta de entusiasmo, a falta de realmente buscar alguma coisa na vida, né? Iniciativa, né, seu Roberto? Iniciativa, exatamente. Acomodação. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, eu não preciso transportar nada, não preciso mudar nada. Não, a culpa não é minha, a culpa foi da situação, do destino. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. É isso aí. É indolência mesmo, a acomodação, esperar acontecer. Independente daquela frase que o acaso não existe, não significa que a gente não tenha que se mexer, né? Exatamente. Porque as ações dependem de nós, né? Deus, os espíritos, os amigos, né? Os delegados e os emissários, eles estão sempre ao nosso lado, sempre tentando nos ajudar. Mas as ações são conosco. Se a gente vai ou não, é conosco. Então, essa coisa aí que você está falando, né? É o comodismo, é a falta de iniciativa, é o vamos esperar, vai acontecer o que tiver que acontecer, e a gente fica sentado esperando, não é isso? Se você fizer por onde, eu te dou uma ajudinha, tá? Se não fizer, é problema seu. É verdade. Eu gostaria até de entrar no rolo aí, mas, por favor, não interprete como questão política, não, tá? Quando falou nas questões da guerra, eu estou aqui pensando mais ou menos nas situações das Nações Unidas. Você sabe que a maioria, todos sabem que os grandes pensadores estão naquela região ali, mas o interesse pessoal é muito grande, né? Interesse pessoal. Então, quando aparece alguém que traz uma proposta para unificar e tentar acertar as coisas de uma maneira bem equilibrada, essa criatura tem sempre os interesses muito maiores. Eu vou usar a palavra os poderosos, né? Aqueles que têm interesse em continuar vendendo armas, em continuar mantendo o monopólio para deixar... Vamos lá, a questão que tem no Livro dos Espíritos, a escravidão, que ela existe ainda. Então, o duelo ainda existe no nosso tempo, só que tudo modificado, né? Mas ainda perdura. Só atualizado. Está nas nossas mãos uma mudança de muitas coisas. Eu vou até fechar, só vou falar isso e vou fechar, porque senão a gente pode se meter num labirinto sem volta.
Muitas questões aí que, quando se quer, aparecem propostas boas, que o povo começa a movimentar-se, aí vem alguém, inibe a ação do povo, né? E aqueles que estavam tirando, não vou dizer partido disso, que estava crescendo na onda, aí mudam toda uma característica e entra a influência que nós estamos vendo aí, que é a midiática, e gera todo esse transtorno que as pessoas ficam caladas e com medos. Ponto. Não fala mais nada. Então, se a fé tem que ser raciocinada, a gente, caminhando por esse prisma, a gente vê que mudanças ainda, muitas pessoas estão esperando mudança. É o mundo de regeneração, vem aí, vai mudar tudo. Assim, The Flash, tá? Não vai mudar assim, não. Pode chegar um mundo de regeneração, ainda vai avançar, enquanto essa geração toda não passar, é igual lá o Moisés lá. Deixou muita gente lá no deserto andando em círculos. Então deixa esse povo aí, deixa eles ficar brigando entre eles aí. Quando mudar tudo, a ideia é começar a brotar, a gente vem em socorro. A última coisa que eu vou falar. Do Umbral Grosso é 50 quilômetros. 50 quilômetros do centro da cidade, é lá para dentro de Itaguaí. Por aí. Então você pega isso, joga para a altura. E o umbral começa a flexibilizar um pouquinho, 950 quilômetros aproximadamente. Estou me baseando na Igorina. Igorina que colocou lá naquele livro, Mapeando Nosso Lar, por aí, de Freitas, se eu não me engano, o nome dela. Pois é, mais 950 quilômetros. 950 quilômetros é daqui, Rio, Brasília, ou Rio, mais ou menos ali, Rio Grande do Norte, ou menos um pouco, por aí. Então, coloca 900, 1.000 quilômetros. Itamaraju, eu estou aqui pensando nisso. Olha aí, 1.000 quilômetros em linha reta. Aí, isso daí forma o quê? Uma esfera. Você colocando em esfera, você vê a densificação. Como os benfeitores da luz vai chegar aqui, principalmente onde nós nos encontramos, que é na costa, né? Estamos encarnados, que é a parte densa, a outra também é densa, como é que eles vão conseguir o auxílio? Então, deixa esse povo aí brigar aí, deixa eles resolverem o problema dele. Quando eles resolverem, a gente chega. Vai ser assim, né? Então, quem fizer a sua parte, obviamente, vai ter o amparo. E devagarzinho as coisas vão acontecendo. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Tem 4. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigo, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Lembrei da prima agora aqui, né? A fé se conjuga à humildade. Né? Humildinha. É isso aí, né? Que a gente acha às vezes, que eu tenho fé, né? Uma presunção que nós temos tremenda, né? E geralmente quando tem essa presunção ainda é relativa a coisas materiais, que é o mais interessante. Graças a Deus nós estamos estudando a doutrina espírita, estamos tendo noção do que é a verdadeira fé, né? Não que tenha nada errado ter fé nas coisas materiais, é parte, né? Mas a verdadeira fé é a moral. E essa a questão que o Jorge falou do plano de regeneração, é essa que vai modificar um por um, né? E o negócio é coletivo, mas cada um tem que se modificar, se mudar. Aí sim, se torna coletivo. Eu nunca mais esqueço a historinha que eu vi do garoto, do pai que estava lendo a reportagem, sem querer rasgou o jornal, sei lá o que foi, e ficou doidinho, né? Não conseguia montar. Aí saiu assim para tomar um café. Quando voltou, estava o filho. Estava brincando, tinha montado.
o jornal da forma que ele queria, para ele conseguir ler a reportagem. Ele falou, filho, você montou isso? Ele montei, pai. Né? Como é que você conseguiu? Ah, pai, eu virei aqui, né? E estava o desenho do homem e do mundo. E eu fui copiando, né? Eu vi que, né, consertando o homem, conserta o mundo também. Olha só, né? O pai virou e aproveitou o que estava escrito, né, para fazer para os seus problemas lá, não me lembro bem. Quer dizer, a modificação do mundo depende totalmente de nós mesmos, é individual o negócio, né? E a fé está nisso aí. A gente, graças a Deus, mais uma vez, né? A doutrina espírita só. Qual é o papel da doutrina? Né? É enfiar a nossa mente. O papel do raciocínio é a gente aceitar ou não. Né? Você vai falar sobre raciocínio daqui a pouco. É agora, né? No item 6, não mandou 5 ainda. Tá? Doutrinar é isso. Né? Enfiar a goela abaixo. Agora, só aceita, né? Só devemos aceitar qualquer coisa através do raciocínio. Ver se realmente aquilo é bom, se é bom para a gente. Vamos nos enganar também. Mas depois a gente vai ver que está enganado, volta, né? E é isso aí. Frank, até comentando aquele. Só isso que eu vou falar. Aceitar 10 de verdade é uma mentira, não é isso? É melhor aceitar, negar, né? É isso mesmo, um negocinho mesmo. Então, é porque, Mas 10 quer dizer, verdades que é. aí tem uma ali que é a mentira. Aí, normalmente, sempre a mentira sai da frente. Tá? Porque a energia estática, que é a magnética, aquele que é que é o mentiroso, ele tem mais magnetismo, que é a estática, né? Do indivíduo. E é o que envolve todo mundo. E vai todo mundo atrás, né? Porque as pessoas, não raciocinam. Eu tirei a minha imagem aí, porque a internet aqui está muito. O sinal está muito fraco. Senão, cai. Não estou nem aparecendo sinal. Acho que o sinal foi embora, mas ficou a internet aí. Vamos lá, Lívia. Vamos botar fé na internet. 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades, lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus discípulos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Aí chama eles de incrédulos, né? A incredulidade está nisso aí, realmente. É a falta de fé. Se a fé é ter certeza, se eu não acredito, eu não faço. Né? E aí tem essa questão do magnetismo, né? A gente vê esses médios de cura aí, né? Eles realmente vêm preparados, mas eles também, né, utilizam o quê? Da vontade, essa força para operar esse magnetismo, né? E conseguir realizar as curas. É muito interessante isso, né? E nem todos, né, têm essa condição, são poucos, né? É muito legal, né? Médios de cura. E são, de acordo com o Emmanuel, mais endividados que os outros. Né? O seu Roberto, que gosta daquele livro chamado Emmanuel, né? Os médios de cura realmente têm problema, né? Mas olha só a oportunidade que eles têm. Eles vêm, né, reencarnam, pensando, dessa vez eu passo na prova. Dessa vez eu me torno ou completista ou vou andar o máximo perto da minha 10. Cura, né? Mas alguns, infelizmente, vacilam, né? Isso é normal, porque nós ainda somos muito inferiores, né? E melhor que Jesus, né? Tivemos o Sai Baba também, né? Que também
utilizava muito magnetismo e outros mais, né? Mas igual Jesus, realmente não tinha. O Emmanuel diz que ser médio já é uma dívida passada. O de cura é mais endividado ainda. O que o Emmanuel fala, né? Exatamente. Nos mensageiros, eu não sei se eu não estou lembrado se fala de cura, mas tem várias narrações, né, de Joel, de Monteiro, Belarmino e outros lá. Né, tudo gente boa. Foram trabalhados até, alguns foram até abonados lá pela veneranda, tá? E faz parte do grupo e cometeu os deslizes, né? E é esse detalhe. Não é fácil também. Às vezes a gente vê um médium, né? Acho que o negócio é bom, eu quero receber André Luiz, Emmanuel, né? Psicografar. Não é bem assim, né? O negócio é bem complicado. Quer dizer, o médium tem que ter uma consciência, né, muito, principalmente o médium espírita. Estamos falando de médium espírita. A quem mais foi dado, mais será cobrado. O médium aí fora tem suas obrigações, também deve receber dos espíritos orientações, mas não estuda a doutrina espírita. E o médium espírita tem por obrigação conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita. Uma forma de proteção e crescimento, para evitar cair nos deslizes, né? Fábio. Você me fez lembrar aqui um texto que tem na Revista Espírita, não me lembro qual ano. O Espiritismo obriga, o texto é esse. Claro que ele começa a narrativa que não obriga. Mas aí ele vem enumerando, né, é o Kardec, o pensamento dele, comentando certas situações que a doutrina espírita, ela não obriga o indivíduo que ele tem um arbítrio, mas ela recomenda que as pessoas façam o que nós estamos estudando, que as questões da modificação moral em si. Então, certa feita, também conversando no Centro Espírita, lá em Nilópolis, quando eu falei isso, todo mundo torceu o nariz. O Espírita, eu falei assim, obriga sim. Aí eu comecei a brincar, não obriga. E aí, o seu comportamento diante dos outros aí, como é que fica? Quem é? Você é médium aqui da casa, você não é passista? Assim, eu falei assim mesmo, você não é passista, eu sou passista. Agora eu entro aqui, aplico o passe, saio daqui, vou ali para fora, vou com o botequim, vou beber, ou senão eu vou ter uma vida toda sensual. E aí, como é que vai ficar? Quem vai responder por isso? Sou eu ou o outro? Ninguém falou nada. Mas tinha que ter, se tivesse conhecimento, talvez, teria um argumento, sustentaria também a tese levantada por Kardec. Eu estou me baseando aí, eu não estou colocando achismo, eu acho. Não. É o que, né, é o que está sendo, né, colocado em pauta para análise. Enfim, são essas questões, é o que você está comentando. Se nós não fizermos a nossa parte, amigo, principalmente com conhecimento de causa, né? Era isso que eu queria falar. É isso que eu queria falar. Depois quando eu descobri ali, começou a estudar, eu comecei a observar mais coisas, mais responsabilidade e a brasa que está na minha mão. Então eu tenho que saber usar essas brasas que estão na minha mão, senão eu vou me queimar. Pô. Desculpa aí. Não, é verdade, o negócio é muito sério mesmo. A situação, nós temos é o tal do vigiar e orar, né? Vigiar e muito. Tá? Orar é depois, mas vigiar mesmo, para poder orar com a consciência tranquila, senão vai orar realmente. E já com conhecimento de causa. É ruim? Se agasta. Nossa Senhora. Verdade. Vamos lá, Elisa. Alguém mais quer falar? E as pessoas, né, Jorge, preferem ficar segurando a brasa quente para não ter que se agastar com seus próprios conceitos e princípios antiquados, né? Não quer bater. Fala. Você me fez lembrar, reconhece o verdadeiro cristão, aquele que enfrenta. Como é que é? O verdadeiro cristão, aquele que. A sua moral. Como é que eu esqueci? Enfrenta a razão.
Pelo pelo esforço que esforço. faz. Para vencer as suas mais Vencer inclinações. as mais inclinações. Me veio Não, mas lembrar, aí por aí. ele vence uma inclinação quando ele está proposto a isso. Se você não está proposto a isso, você não vai vencer nada. Né? Verdade. É aquele caso que o senhor Roberto estava falando. Falta iniciativa para enfrentar. Pô, mas eu não quero entrar em contato comigo. Eu não quero ter contato com o meu eu, com essa pessoa. Eu não quero. Eu acho mais fácil olhar o que está na minha frente do que o que está dentro de mim. Então é aí que falta a iniciativa, né? Verdade. Eu, quando eu vou olhar o que está na minha frente, estou de cara com um espelho. É isso que eu... Pois é, não. Tem até aqueles que dizem que precisam pensamento de de estímulo. vida. Tem até uma de meia cara com um dúzia aí espelho. que diz que precisa de estímulo. Eu acho que não precisa de estímulo, não. Precisa de iniciativa. Entendeu? A gente não pode ficar esperando estímulo para modificar a vida da gente. Tem que ter iniciativa. Vamos lá. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. É uma coisa interessante, né? Ele de novo repete aqui, né? É confessar-se impotente. Né? Isso serve muito para nós, né? Que acho que no passado, aqui ninguém criança, durante essa existência mesmo, a gente já deve ter dado exemplos disso. Né? Que hora que nós nos mostramos impotentes, usamos algum tipo de apelo, né? Que é a palavra que a gente pode... Né? E aqui está falando do todo, religião. E você, para dominar, você tem que criar dogmas, criar situações e, às vezes, até realmente falsear a verdade. Só que a verdade é isso que está falando aqui, tanto no escuro como no claro, é verdade. Hoje, o que o Jorge falou ainda há pouco, a questão do livro dos médiuns. É melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Nós temos que trabalhar sempre em cima disso. Palavras do Allan Kardec. Melhor rejeitar. A do Erasto, aliás, a mensagem do Erasto, agora que me lembro. Rejeitar 10 verdades e aceitar uma mentira. E a mentira vai complicar, vai atrapalhar, vai criar problemas muito sérios. Por causa de uma mentira, né, principalmente estou falando num âmbito grande, né, né, a pessoa pode se enrolar várias reencarnações, né, e ela, uma hora ela vai desmoronar. Ela vai desmoronar. E o que ele está falando aqui? A fé, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Doa ou não, garante o futuro. A gente, ainda hoje, nós temos, mesmo com o estudo aqui, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vem falando sobre essa impotência. Essa impotência ainda está muito dentro de nós, né, do ser humano. Né? Aí vem o famoso apelo, o apelar, né? E nós não estamos mais em época disso. Falta de fé. E o Chico agora, desculpe, já falei Chico.
O Milton Nascimento tem uma musiquinha legal, se chama Fé Cega, Faca Molada. Olha só o nome da música. Aí é muito interessante a letra. Fé Cega, Faca Molada. Depois, quem quiser curtir, né? Eu adoro o Milton Nascimento. Mineirão, né? Vamos lá? Alguém quer falar? Vamos embora, Elisa. Pelo menos dessa vez ele resolveu não cantar, gente. Olha que coisa boa. Olha. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida. Já viu isso? Eu tinha fé, mas agora não tenho mais. Passou? Passou. É dor de cabeça? É que nem paciência. Ah, eu perdi a paciência. Também não. Não tem? Não se prescreve. Tem. Né? É isso aí. Vamos lá. Sem dúvida, a fé não prescreve. Nem o que ainda é mais certo se impõe. Não. Olha aí que situação. A gente vê muito isso aí. Impor a fé. Não acredite nisso, acredite naquilo. Então, vamos lá. Não, ela se adquire. E ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Tem uma corrida de automóveis lá na Vila da Penha agora. Até eu tenho dificuldade de aturar isso. Falamos das verdades espirituais básicas, não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tem depois como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tampam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Opa! Aquilo que a gente acabou de falar. Da parte da maioria, há orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Olha só, esse parágrafo aqui, a gente vê nesse negócio que a fé, nós é que temos que procurá-la, né? Nós que temos que realmente trabalhar isso dentro de nós. Aí fala que apenas de lábios o dizem, não de íntimo, né? A famosa pergunta 911, né? Porque a gente fala mais, né? Está mais nos lábios que no coração, né? Essa questão da mudança. E que é a parte das paixões, né? E aqui embaixo, quando fala, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior. Se lembra do livro Nosso Lar, o André Luiz, logo no início dele? 8 anos demorou para ele reconhecer que existia uma força maior, né? Superior. Aí se lembrou da mãe orando e tal, e foi orar. E orou realmente com sentimento. Na mesma hora, a Clarence apareceu. Quer dizer, ele se utilizou de uma coisa que ele, por orgulho, como né, era o cara, né, podia ter feito no outro dia do desencarne. Né? Ou no mesmo dia, está desencarnando, meu Deus do céu, eu tenho Deus e tal. Né? Precisou passar por muito perrengue, sofrer bastante, para realmente procurar a fé. E o que chama a atenção na leitura lá, que quer dizer, como é que o pessoal é misericordioso, né? Até no ato da prece, a prece dele continha, ele mesmo narra isso, tinha sentimentos, né? Eu vou usar a palavra piegas, não falar orgulho, né? Muito pouco, e esse pouco fez a diferença. Né? É o grãozinho de mostarda, né?
É a sementinha, né? É verdade. Então, nós temos um ouro, uma chave, que essa é a chave, a doutrina espírita. O espiritismo exerce... Como é que é? Tem uma pergunta, se eu não me engano, se ele exerce... Né? Eu vou chutar, talvez vocês saibam, possa até me ajudar. O espiritismo exerce ao espírita, após a morte, uma influência grande. Eu entendo que sim, né? Por quê? A gente tem um hábito, você acorda, né? Você faz uma leitura, você vai na prece. Então, são mudanças de comportamento, ó. Aos pouquinhos, a gente vai ganhando esse conhecimento. E porque nós não sabemos a hora que vai acordar do outro lado, ou vamos continuar ainda no sono, por aí. Se eu falei errado aí, me ajuda. Não é por aí. Logicamente, né? Nós não somos mais assim ignorantes referente a esse assunto, né? Podemos não ser nenhum bambambam lá, né? Mas não há ignorância mais. A gente está realmente, né? Lendo, interpretando. Só falta a prática, né? Nós estamos aprendendo. Vamos lá? Está sem som, Elisa? Não, estava procurando a pergunta que o Jorge falou. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal menos evidente de naturezas refratárias. As primeiras já creram, compreenderam, trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Bom, esse parágrafo aí é para cada um de nós, né? É bem individual isso aí, bem íntimo, né? Cada um pensar sobre isso aí. Vamos ler o último parágrafo, Elisa? Vai Sim. passar até um pouquinho da hora, mas vai dar tempo. Vamos lá. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes, provém menos dele do que da maneira porque lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais poderosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Olha, gente, é aquela questão assim, aquele centro é fraco. Eu não tenho mais fé, não confio mais lá. Né? Então a gente vê isso muito aí na rua, eu estou falando de espiritismo, né? Mas está em geral, né? Às vezes as pessoas se decepcionam com alguma coisa, se iludem e acham, né? Fiz tanto, fiz por onde, não recebi o que eu queria, porque não houve assim fala assim explicar o que é a fé, o que é que não, é isso que está falando aqui, para compreender, né? Porque não adianta só falar, tem que falar, mostrar por quê. Por isso que fala, a fé necessita de uma base que é a inteligência.
Tá? Voltando à pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, né? Porque o progresso intelectual tem que engendrar o progresso moral. É isso aí. A gente tem que saber o que é certo e o que é errado para começar. E em cima disso vamos trabalhando. A moral e a fé. Né? Vamos trabalhando tudo. E está falando aqui, né? Quando tem muita fé imposta aí na rua, que a pessoa demora, mas um dia cai a ficha. Cai a ficha e pode. Como não tinha fé realmente, eu perdi a fé. Pode acontecer isso. Infelizmente, pode acontecer isso. Né? Vamos lá, Elisa? Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A Vou dar um exemplo criatura... rapidinho aqui, hein, da fé, dessa questão dos fatos e da lógica. Quando fala em espiritismo, muita gente fala, mas Moisés proibiu falar com os mortos e vocês falam com mortos. Né? Aí a gente pergunta, não, o Marco Aurélio que fala, poxa, vem cá, se Moisés botasse uma lei lá, é proibido de andar de automóvel no telhado das casas, vocês iam acreditar? Não, carro não pode andar em telhado. Então Moisés criou uma lei dentro de uma coisa que realmente acontecia, falar com os mortos. Então, né, ele proibiu lá, por algum motivo. Mas o primeiro fato é que se pode falar com os mortos. Aí já começa uma coisa que quando a gente fala isso para a pessoa já começa, né, se balança, não gosta. Ah, mas ele proibiu. Bom, mas o fato de poder falar com os mortos, você concorda ou não? Isso vai levando a pessoa, né? É a sementinha. É a sementinha. Então, a fé raciocinada se apoia em fatos, né? E na lógica também. Na lógica. Tá? Então, vamos lá, Elis. Falta pouco. Senão vai dar 9 horas da noite a gente está aqui. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ela é atemporal. Ela é atemporal. É tal negócio que ele falou um pouquinho antes aí, sobre a questão, né? No escuro ou no claro, a verdade é a verdade. Tá? Não é igual a mentira, que se dilui, se acaba, mas antes deixa um rastro enorme. Ainda Vamos ler o falta um restinho? pedacinho. Pois é, vamos ler esse restinho. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Aí já é outra história. Aquele que não quer aceitar, tá? Vem com seus sistemas, né? E tem algum interesse, né? Geralmente isso acontece muito também. A gente, você é espírita, eu não acredito nisso, não aceito nisso. Bom, aí não adianta. Se a gente vê que já um sistema conta, é melhor ficar calado. Né? O que a gente costuma, né, realmente é fazer o melhor. Não adianta. Não é somente incrédulo, né? É teimoso. Bom, gente, encerramos então, tá? Passou só 3 minutinhos. Tá? Vamos parar aqui na parábola da figueira que secou, que é um assuntinho bem... Tem bastante coisa esse assunto aí. Né? Tem bastante coisa para a gente comentar. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Certo? Certo.